O preparo dos alimentos expressa a sabedoria que foi herdada, aprendida, aperfeiçoada e adaptada. Revela também ingredientes da cultura de um povo ou grupo social. Ai, quando tinha aquela maionese, aquela galinhada na panela de ferro, era o nosso. Me parece que é o ponto-chave da família, é a comida da mãe. Vem dos pais da gente, né? Da mãe, o que a mãe fazia, a gente cultiva e cultua e aprendeu e faz até hoje. Eu tenho isso como uma coisa de tradição, eu não pensava em ganhar dinheiro. Pensava em ter alguma coisa para fazer depois de aposentado e trazer um pouco a tradição, né? A comida que alimenta também faz recordar histórias, épocas e contextos. Há cerca de um século, no oeste catarinense, não existia energia elétrica, tampouco estradas, veículos, meios de comunicação ou alimentos industrializados como hoje. Nesse cenário, a floresta densa se mesclava a casas adaptadas com madeira pelos moradores da região oeste, índios, caboclos e imigrantes, na sua maioria de origem italiana, alemã e polonesa, oriundos do Rio Grande do Sul. O processo de adaptação envolveu os mais variados aspectos do cotidiano, desde as primeiras moradas até questões relacionadas à produção braçal de alimentos e suas formas artesanais de cultivo, preparo, armazenamento e conservação. Um bom exemplo é o pilão, utensílio confeccionado artesanalmente com madeira. Era o tempo de uma miséria brava, né, de farta. E tinha pinhão, mas pinhão é a forraça, é da fartura. Nós ia no mato lá, enchia uma meia bolsa de pinhão e trazia, a mãe cozinhava e nós fazia a paçoca do pinhão dentro do pilão. Socar arroz, socar canjica, descascar arroz, né? Socar erva, né? Socar erva mate. Que o senhor tem o arroz, com o casco o senhor põe ali, vai socando e vai descascando. Essa é a importância. E a canjica é uma coisa que, se não é ter o pilão, vai socar onde? Não tem como. Antigamente, as formas de cultivo, armazenagem e conservação dos alimentos eram parte da rotina diária das famílias e revelam saberes e fazeres domésticos herdados das gerações passadas. Sempre fui assim criada, sabe, na roça mesmo, de ter de tudo. Comia mais coisas da roça, assim, que a gente colhia, batata, mandioca, radiche, pão de milho, a gente comia bastante, pão. A gente planta, colhe, armazena e consome, a família que consome. Outra prática comum nas famílias de origem italiana e alemã era a produção artesanal das compotas e conservas caseiras. Com isso, se buscava armazenar alimentos para serem consumidos durante períodos de entre-safra. Nesse kit vai ser só 3 qualidades, então, o pimentão, o couve-flor e a cenoura. Só um tantinho assim, para não acenar a conserva. Se tu coloca demais vinagre, ela acena. E nunca se faz uma coisa de molho no alumínio. Sempre em plástico. Vai sal. Até na boca. Isso aqui a gente faz para vetar o vidro.
Uma xícara de açúcar. Xicrinhas de açúcar e um pouco de água e canela, né? Eu vou fazer a calda. Esse aqui tá mais duro, já vou colocar logo. Esse aqui mais mole, tem que depois mais eu tenho que acrescentar isso aí. A fruta cria água. Esse aqui tá criando água. Aqui. Eu não coloquei muita água. Quem que tá soltando a água é esse aqui, porque ela vai ficar murcha. Além das compotas, as frutas eram aproveitadas para a fabricação artesanal da chimia, dos sucos e dos doces caseiros. Colhe o figo, corta um pedacinho em cima, um pouquinho embaixo e depois divide por metade. Vê se tem algum bichinho dentro, alguma ruguinha. Precisa uns 3 horas e meia. É baixo de 3 horas e meia. Bota 2 kg de massa de figo e 1 kg de açúcar. 2 por 1. Sabe que se não gostasse de fazer isso, não ia fazer. Eu vou lavar bem a fruta, ela fica que nem parece que tem um óleo que a gente passou. Aí eu deixo escorrer ela fica na bacia que ela escorre, ela vai secando porque parece que ela foi passado um óleo depois de lavada, ela abre os poros dela, né? Sai tudo a sujeira que tem, os resíduos em redor da fruta. Aqui eu vou cortar elas agora. Aqui, como é suco de laranja, eu coloco uma xícara. A laranja ela tem uma certa doçura, mas não é suficiente para ela se conservar. Daí aqui coloco o suco. Não tem conservante, não tem produtos químicos, então é só ter higiene para fazer e não embalar e não conservar. Outro produto fabricado em casa pelas famílias era o açúcar mascavo. Além de uma tradição, a fabricação do açúcar era também uma necessidade, já que naquela época o acesso aos produtos industrializados era muito restrito. O processo de transformação da cana-de-açúcar em açúcar mascavo começa com a moedura da cana em um engenho. Depois, coloca-se a garapa no tacho para ferver, mexendo de 3 a 4 horas, tirando com a peneira as impurezas. É necessário mexer com as paletas de madeira até ficar no ponto de açúcar. Em relação aos produtos encontrados na região, os de origem animal, no princípio, poderiam proporcionar maiores desconfortos, devido à falta de uma infraestrutura adequada para a conservação. Uma das formas mais comuns de armazenar e consumir o leite, por exemplo, era por meio da fabricação de queijos e derivados. O queijo, é claro que eu também aprendi vendo a minha mãe fazer. Ela botava coalho, eu via como é que ela fazia e eu fui aprendendo. E ela não tinha prensa, ela prensava com a mão, então ela ficava horas e horas apertando, virando, apertando. E ela sempre dizia, quanto mais a gente aperta, mais enxuto o queijo fica e mais saboroso ele se torna. Então, algumas dicas assim, eu ainda sigo a orientação da minha mãe.
Hoje eu vou fazer queijo com 100 litros de leite. Vamos aquecer até 35 graus. Vamos ver se ele está aquecido até os 35 graus. Está nos 35. 100 ml de iogurte natural que a gente faz em casa mesmo. O iogurte tem esse poder de deter um pouquinho a fermentação do leite. Tá. E agora eu vou colocar o coalho. Então eu vou colocar 10 ml para cada 10 litros de leite. E eu meço os ml na minha seringuinha. Daqui a aqui tem 10 ml. Então, como são 40 litros que eu tenho naquela panela, eu vou botar 4 doses. 2, 3, 4. Vou pegar um pouquinho de água e vou misturar. Depois de colocar o coalho, tem que ficar de 45 minutos a 1 hora para ele coalhar bem. Está no ponto de mexer a coalhada. Essa se chama coalhada. Tem embaixo. Leite de vaca holandesa precisa mais de 10 litros para fazer 1 quilo de queijo. De 11 a 12. A vaca Jesse com 10 litros faz 1 quilo de queijo. Então aqui eu tenho 100 litros. 100 litros de leite ao todo aqui. Eu acredito que vai dar uns 10 litros de leite. 10 não, de 8 a 9 quilos de queijo. Vou rolando, vou buscando aqueles caidinhos aqui embaixo. Mais um. Tá, então agora, tá tudo colocado, eu fecho e dou umas apertadinhas para ele ficar bem apertadinho. A minha mãe fazia assim o tempo todo, mas eu vou fazer só um pouquinho, depois eu vou colocar na prensa. A primeira vez a gente não prensa muito. Primeira vez um pouquinho, depois porque eu faço todos eles. Depois na segunda prensada eu aperto mais, agora não muito. Depois que ele vai incorporando, eu cuido dele para ele ficar bem amarelinho, depois eu boto na cama para friar. A gente consome ele também, né? Vai consumindo. E penduro uns para ficar envelhecido. Penduro envelhecido com uns 3, 4 meses. E daí está no ponto de ser consumido. Esse é o queijo então colonial. Para superar essas adversidades referentes à conservação dos alimentos, as famílias adotavam estratégias e práticas solidárias. Exemplo disso são as situações onde ocorria o abate de animais domésticos, como suínos, galinhas e bovinos. A gente não tinha geladeira, não tinha nada, então a gente tinha que se trocar um com o outro, 2, 3 quilos, 5 quilos, assim era. Criavam assim, os porcos criavam no mato, não era tratado, nem dado remédio. E eu lembro que quando eles matavam um porco, como não tinha geladeira, nada, eles fritavam a carne dentro do tacho e daí colocavam dentro de latas e largavam banha por cima. Então ela ficava embaixo da banha e ela se conservava. E nós pendurava o soquete do porco, o perniz, branqueado de sal, ficava bem oreadinho, ficava que nem fosse estar dentro de uma geladeira. Porque a gente que nem matava uma galinha tinha que cozinhar, senão ficava um dia, mas do dia seguinte a gente tinha que cozinhar, porque não tem como, afinal.
No tempo dos nossos avós, algumas tarefas eram mais comumente realizadas pelos homens e outras pelas mulheres. O ambiente doméstico era geralmente o espaço das mulheres, das mães e filhas que desde cedo aprendiam a realizar os afazeres da casa, preparando artesanalmente pão de milho, pão de trigo, bolachas e cucas. Algumas receitas só eram preparadas durante ocasiões especiais, como o Natal e a Páscoa. As bolachinhas com cobertura, enfeitadinha, né? Então, nossa, aquilo ali já era uma grande coisa para Natal, não tinha essas outras coisas nada de doce, né? Eu lembro dos biscoitos que a gente fazia, aqueles biscoitos caseiros, né? Com açúcar em cima, que a gente cozinhava no forno a lenha, aquele, né, forno grande, cheio de biscoito. Isso era o que a gente mais gostava de fazer, mais fácil pra gente fazer, que a gente vai gostar. Sulla terra delitto, ogni stelle posta in te, consolare un cuore afflitto. A produção caseira e artesanal do vinho também era muito comum nesse tempo, e atualmente algumas famílias ainda mantêm essa prática. Parece que não chega a hora de chegar em casa para tomar o vinho que é da gente, né? Beviam, 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 vin de Itália, beviam, beviam, beviam lontano. No dia que chega a uva, ela é moída, aí é colocada no vasilhame, que, né, tradicionalmente, né, os italianos chamam de mastel, né, que é onde vai ficar por uns dias para fermentação. Aí vai para a pipa, a gente deixava 40 dias e depois mudava, né, passava para outra pipa. Né. Com as orientações que nós tivemos agora nos últimos tempos, não houve uma mudança. Ao invés de deixar 40 dias, a gente só deixa 15 dias na pipa, daí faz a trasfega, ou travasa, como diz, né? Passa para outra pipa, né? Que daí já vai, com mais rapidez, separa o líquido bom da bora, que chamam, né? É o resto da uva que tem, né? Que vai influenciar no gosto, né? No aroma. Então é mais rápido. Então houve uma mudança, uma evolução nesse sentido, né? E aí, depois de mais 15 dias, nos 30 dias, há uma nova travasa, né? Trasfega, né? E aí vai eliminando tudo o que não é próprio para o vinho, né? Então ele acaba perdendo mais aqueles gostos ruins, né? Quando o vinho já estiver suficientemente fermentado, é transferido para as garrafas, que deverão permanecer em um local com temperatura amena e ao abrigo de luz. As receitas revelam aspectos que permeiam a história das pessoas, dos encontros e dos espaços. É nesse emaranhado de significados e ações que se constrói e mantém viva a chamada cultura imaterial, ou seja, os bens relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas e aos espaços comunitários de encontros. Não sei precisar quantos anos que ela tem. Calculo que tenha mais de 60 anos, porque é lisinha aqui, ó.
De tantas vezes que eu lavei também essa polenteira, que era o meu trabalho, era lavar, né? A calheira, a mãe dizia. Agora nós vamos preparar o prato do radicchio cozzi, que é tradicional na culinária italiana. Então aqui estão os radicchis verdes, crus. Agora então a gente vai cozinhar na água eles. Esse prato aqui é uma tradição, a minha mãe fazia. Hoje eu vou preparar como a minha mãe fazia. Olha, o radicchio, quando pronto, aí a gente frita ele, deixa ele secar bem. Depois a gente acrescenta, eu acrescentei aqui um pouquinho de alho. Aqui tem o salame que a gente está fritando. E isso vai ser depois, quando ele estiver bem frito, a gente vai colocar dentro, lá junto com o radicchio. E quando ele estiver bem prontinho, eu vou bater uns ovos, vou misturar e queijo ralado. E o toccio, né? Que é o molho de carne de frango que eu já estou aqui preparando, ó. Estou preparando também a carne em molho da maneira como a gente preparava antigamente. Não tem cebola de cabeça e não tem tomate, porque não se tinha isso. Enquanto a gente vai preparando ali a comida do radicchio, o toccio, aí antes de começar a fazer a polenta tem que deixar cortar e encaminhar. Vou fazer para mais pessoas, eu vou colocar uma dúzia de ovos. Tem que bater até que faz a espuma. Agora vamos colocar, coloca o sal assim mesmo, mas não mais ou menos assim, não muito sal. Colocar o salame no radicchio para começar a trabalhar o radicchio. Então o salame aqui, ó, não tá muito seco nem molinho. Agora vamos ter que esperar o fogo acalmar para começar a polenta. Bom, para fazer a polenta ficar boa, bom sempre é peneirar. E a gente já vai tirar do fogo para deixar esfriar. Agora eu vou preparar os ovos para pôr no radicchio, mais um complemento. Então agora a gente coloca a água, já coloca sempre a água fervendo. Essa mescla aqui era da minha nona. Então todo mundo acha que ela é assim, mas ela é assim, porque ela já gastou, ela era assim. Tem mais de 55 anos. E essa polenteira também, eu creio que tenha aproximadamente 60 anos ou mais. Para fazer o molho ficar com a cor, você usa só o colorau, dá uma mexidinha e deixa ali parado que logo já. Aqui eu coloquei um pouco de banha, aqui estou esperando esquentar bem aqui para não grudar. Pianta la bella polenta, la bella
Com o passar do tempo, é interessante observar como alguns pratos tradicionais acabam sendo reinventados pelas gerações seguintes. Sou mãe de 2 filhos e num determinado momento percebi que meus filhos não tinham paladar, não gostavam de legumes, de verduras. Então comecei a fazer as minhas criações, comecei a fazer massas coloridas, para que através das massas eles pudessem estar comendo cenoura, espinafre, salsa. E fui colocando. E como tem bolo de cenoura, eu pensei, poxa, mas dá pra fazer massa com cenoura também, com beterraba também. Uma massinha, por exemplo, de salsa, né? Uma picadinha. Coloco também uns 4 ovos, para essa quantia de salsa, uns 4 ovos. Feito isso, mistura com a farinha. A beterraba, né? Agora elas vão ficar aqui para secar, para depois ensacar. Fica evidente o esmero no preparo das receitas e a atenção dada a cada ingrediente, como no caso do fermento utilizado para fazer o pão caseiro. Eu acho que o químico ele tem um gosto diferente, não é bom ao paladar, não é bom. A gente chama de sementinha, né? Que isso também, quem começou a fazer esse fermento, a gente não sabe, né? Mas na época da minha mãe já tinha isso, e daí quando eu vim morar aqui, eu peguei uma sementinha de uma tia minha, levei um pouquinho de fermento, a sementinha que a gente diz é um pouquinho de fermento no vidro. E aí quando eu vou utilizar ele, no dia antes a gente começa a fazer o processo, aí coloco numa panelinha maior, aquele fermentinho que eu guardei. Daí eu acrescento mais a farinha, o açúcar, o sal e água uma morninha, daí deixa ele fermentar e aí depois utiliza. Essa é a sementinha básica do fermento, né? Ó, eu coloquei a água morninha, com um pouquinho do fermento que eu tinha guardado, açúcar, sal e farinha. E aí, ó, aqui ele já tá crescido, ó. E daí, depois disso aqui, a gente já faz a polentinha aqui, que acrescenta a banha de porco, um pouco mais de sal, açúcar, água e aí um pouco de farinha, deixa ele crescer, olha, ele tá com as bolhas já crescidas, né? E daí agora é só acrescentar mais farinha e amassar. Ela não pode ficar mole nem dura. Ela não gruda, ela vai ter que soltar da mão, soltar da bacia. Você fica dormindo, demora muito crescer, às vezes não cresce direito. E mole, ele cresce, mas aí depois a tendência é baixar. Deixar crescer, e aí depois a gente sova na máquina, na sovadeira, e aí depois é só botar no forno. Agora a gente coloca de volta na bacia, a gente cobre, coloca um plástico por cima para ele não fazer a casca seca. Agora a gente cobre com uma toalha em plástico para ele ficar quentinho, num lugar bem quente, e deixa crescer.
2 Eier, 2 Tassen Honig, 1 Tasse Zucker, 1 Tasse Milch, 2 Esslöffel Gewürze, das ist Zimt und Nelken und 1 Esslöffel Hirschansalz. Tomara que tá tudo certo hoje, né? Depois tem que descansar um pouco a massa. Meia hora ou... A fabricação do chucrute também era uma maneira de conservação do alimento, principalmente durante a passagem do inverno. Aí se corta um repolho, 2 repolhos, depende da quantidade que você quer fazer. Tem que ser o repolho claro, né? Que existe o repolho roxo, mas esse não vi ainda feito chucrute nele, né? Que ele inclusive é mais forte que o repolho, né? Então esse aqui já é mais... Mas ele assim, para fazer não tem segredo, só tem que saber quanto tempo para curtir. Nós geralmente deixamos 1 mês, daí a gente prova se tá bom. Pois antes de você preparar ele, você tem que lavar. Depois que ele tá curtido, porque ele vai ter muito sal. Você pode, o que é a tradição, fazer ele refogado. Aí você refoga ele numa panela com um pouquinho de gordura. E aí você coloca depois o Bockwurst, que é um salame praticamente específico para fazer isso aí. Só que aqui a gente não encontra esse Bockwurst, então a gente bota salsicha. Ó, é pouco repolho, mas foi bastante sal, né? Ó. E agora, ó, você vai ver que isso aqui vai virar em nada, porque ele vai diminuir, ele murcha, né? Daí tu vê se foi pouco, se brota pouca água, aí vamos ter que botar mais um pouco de sal, né? Mas depois vocês vão ver, ó, como vai brotar água aqui dentro do vidro. Ele vai criando a água, ó. Ele desidrata bem, né? Por isso que a gente tem que, ó, no vidro ali tu vai ter que socar ele, ó. Pode ver, ó, virou em nada aqui, ó. Tava quase cheio, né? Esse é o processo do chucrute. No vidro. Na culinária alemã, as cucas ainda possuem um papel de grande destaque
e podem ser preparadas de diferentes formas, de acordo com os ensinamentos familiares. Ela não tem uma receita assim bem específica, porque você trabalha em cima do ovo. É um ovo por cuca. Tu pode fazer a cuca batida com uma colher, onde você nem entra com a mão, que eles dizem a cuca batidinha. Você pode fazer ela que nem o pão, então você adiciona mais farinha e sova ela na mesa que nem o pão, que é a cuca sovada. E tem a cuca, aquela cuca que fica, então, ela cresce bonita, tudo, que é uma massa um pouco mais firme, mas não tanto. O salame tripa grossa é outro exemplo de prato bastante recorrente nas famílias de descendência alemã. Agora tem que colocar lá do outro lado, por causa da cultura, né? Assim, uma família grande e daí ficou esse prato, ficou. E passou de pai para o filho e agora para os netos, que adoram comer. Aqui tem salsa, cebolinha e manjerona. Aqui é com licores. Quando está cheio, enchido e costurado, a gente tem que furar ele, senão ele estoura. Furar com palito. Tem que pôr uma cinzinha bem limpa do fogão, né? Ali depois pega uma água morna, uma água meio quentinha, sameia, que ele descasca mais ligeiro o milho. Sai tudo essa casquinha de cima aqui, ó. Aqui tem a cinza, põe um pouco de cinza, só que não parece. Ponhando a quirela, o milho assim, e socando, ó. Porque esse aqui é pro começo dela, pra começar a descascar, quebrar. E agora daí põe com o outro assim, ó. Aí o senhor escolhe isso aqui, ó, mais grande, depois peneira ela, aí fica só a canjica, ó. Olha aqui, ó. Olha daí, cai tudo, aquela farinha, aquele farelinho, cai tudo, ó. Você come com a carne, come com feijão, qualquer coisa, come com leite, né? Uma comida, né, que satisfaz a gente e não faz mal. A culinária cabocla também se mantém viva através de receitas saborosas como a de virado de rapadura. Sempre eu estou dizendo até para minhas crianças, não tinha, eu digo para eles, não tinha essas frescuras de agora, que agora tem, né? Docinho, e chocolate, e bombom, e sorvete no verão, e, né? Então a gente optava por aquilo que era mais gostoso para nós naquela época, né? Aqui está o açúcar e eu vou quebrar ovos. Então, na verdade, ele é 2 xícaras de açúcar e 2 ovos. Aproveitar, a gente já põe umas. Assim, gergelim. E aí, então, essa banha é só para dar a consistência do açúcar. Ele derreteu bem o açúcar, ó. Não tem mais bola. Se quer mais dura, daí ponha mais farinha.
cultura polonesa também se mantém viva através de receitas como a czarnina, conhecida como a sopa de pato, além das batatinhas e dos pastéis, sempre presentes nas confraternizações. A região oeste catarinense é caracterizada por festas que agregam diferentes formas de manifestações interétnicas, tanto de origem teuto e ítalo-brasileiras, como aquelas realizadas em diferentes espaços de sociabilidade, desencadeadas no seio familiar que representam outras etnias. Nessas confraternizações, a culinária é utilizada como forma de resgatar e reforçar antigos costumes. Eu acho que se nós gostamos do show, gostamos de carne, de festa, então nada melhor do que passar isso, né? Viver isso dia a dia. A relação que temos com a alimentação é a relação que temos com a vida, com quem nos cerca. Ela reflete nossos princípios e valores. Eu acho que é uma tradição que vem vindo de vó, da minha mãe, agora eu. Estou tentando levar adiante. É outro gosto aqui em casa é outro gosto. Na casa da gente tem outro gosto, né? Hoje a nossa pesada que nem o Pia agora, ele disse como é que nós íamos ajeitar uma noite para socar, viu? Então daí já começa a criar aquele amor, né? Aquele amor nas coisas.